Eduardo, a gente vai colocar no item 8, para a sustentação moral desse lá. Tá bem? Puxa. Abaixo, um pouquinho. Bom dia a todos. Ô, Marcos, ligou? Tá ligado, Marcos? Marcos? Tá ligado? O regulatório do Conselho Regulador GE, setembro, partido na 7ª sessão ordinária, 1º/10, quarta-feira, Os conselheiros da ata foi em votação na sessão passada, aprovada. Vamos inverter aí a pauta. Ela foi o processo 8.1, relatado pelo conselheiro José Duarte, da gerência de saneamento. Pois é, tem uma coisa errada. Está aqui trazendo um processo de saneamento e não vem o direito de saneamento aqui. Ele não está aí, ele está viajando. Mas é um substituto, ele substituir. Seu assessor ligou lá? Se ele não titular não dá, tem que ter um reserva aí, alguém que Vou ligar. fique do quadro. Senão vira viladão, pô. Vou parar e perdendo de si, não. Ah, eu dei uma sapatada lá. Quase fui dormir com o papai. Quando estava 3 horas, eu fui dormir. Aí eu fui acordar. É? Fui acordar de manhã, quando eu fui olhar no jornal, achei que era 3 horas, era 5. A gente larga de mulher, né? Não larga de amigo, não larga de time de futebol. Eu estou para largar. Não, eu estou torcendo pro Mampaí, Clube Esporte, Clube de Regatas. Conselheiros, vamos continuar a pauta aí até chegar o gerente. Rapidinho. Tudo bem. A pauta é conhecimento. Então, o item 3, apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 3.1 e o item 3.2. Processo 2010, final 8895, 2011, final 8322, interessado cooperativa dos transportes passageiros do estado de Goiás. Os pedidos de revisão, eles alegam que os cadastrar, mas é uma alegação que ele poderia ter trazido nas fases de defesa e recurso, foi devidamente notificado para apresentar defesa e novamente para apresentar recurso, não fez, e quando o processo foi dar o seu curso normal para cobrança no financeiro, ele apresentou um pedido de revisão. E, de acordo com a decreto 7755, a lei 13800, pedido de revisão para quando houver fatos novos ou circunstâncias relevantes, você pode justificar a inadequação da sanção aplicada. Aqui no pedido de revisão não é fato novo que não poderia ter sido alegado no oportuno. Não estou votando pela. Não aceitando pelo não conhecimento. O pedido de revisão é consequente, manutenção dos autos. Conselheiro que aprova. Eu concordo. Aprovado. Item 4, apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Item 4.1 ao 4.1 da pauta. O item 4.1 ao 4.11, todos mantiveram a atuação. Todos com viagem sem a prévia autorização da GE. 4.1 ao 4.11. Está em votação. Concordo. Aprovado. Item 5, apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 5.1 ao 5.13. Bom. 5.1, 2013, final 4909, certo? Não.
Interessado em dar tour, transporte passageiro limitado, turismo limitado, não cortar veículo durante a viagem na posse de responsabilidade civil. E ela alega que importava, mas a gente vai pela perspectiva fiscal ou pela manutenção. O item? 3.1 ou 5.1. O 5.2 estou votando pela anulação. Processo 2012, final 5414, interessado Otaviano Martins da Silva. Esse é o único que deveria dar uma discussão diferente. Estou seguindo aqui a orientação do juiz no parecer. Ele foi autuado como clandestino, mas ele juntou os documentos aqui, que ele estava, segundo a descrição do fiscal, efetuando o transporte intermunicipal clandestino de 3 passageiros, 3, no trecho São Vidal, distrito de Sítio da Badia, para a Alvorada do Norte. No termo de qualificação aqui, da fiscalização, os nomes coincidem com os documentos que o autuado apresenta aqui, que são parentes. A esposa dele e 2 tios da esposa. No termo de qualificação aqui, inclusive consta na carteira de identidade que 2 são analfabetos. E assinaram aqui o termo de apreensão aqui. E está caracterizado que não era um transporte remunerado, estava com familiares, né, indo de um município para o outro. Pediu a manifestação do justiça aqui, eles entenderam também que não seria um transporte clandestino, né, 3 pessoas da mesma família. E isso está o conselheiro, mas eu adianto meu voto que é pela anulação. Ele está bem caracterizado que não seria contrário à fiscalização, não seria transporte. Eu, particularmente, sou radicalmente contra esses tipos de abordagem. É um absurdo. Você pega aí 4 amigos, vai dentro do carro, chega lá, o cara fiscal fala, não, cadê? Você fala que está fazendo transporte clandestino. Podia evitar gastos de papel, ocupação de humilhação desnecessária. Humilhação desnecessária. Recentemente aconteceu lá na minha cidade de Jandaia, veio o prefeito, 3 ex-prefeitos, o delegado, o promotor, para vir numa formatura no centro de convenções de uma van, acharam melhor vir todo mundo junto. Eles prenderam, que é outra aberração que eu acho, prender e não deixar os caras aí. Multa e deixa o cara embora. Mas é clandestino. Não é clandestino. Tem que... Mas não é clandestino, os caras apresentou, delegado, polícia, não sei o quê. E eles me ligaram lá na fazenda, estavam na fazenda, não consegui falar com ninguém. Mas eu acho que é um absurdo isso. Acho que tem que mudar esse tipo de comportamento. Mesmo que o cara está errado, você amusa o cara e libera ele, depois você discute depois. Se o problema é a multa, multa. Simplesmente. Discute aqui no conselho. Os conselhos que aprovam pela anulação, aprovados. Vamos passar para a Sanhagra? Não? Eu posso terminar aqui os outros, do 5.13 ao 5.13, são as infrações diversas da 05, da resolução 05, da resolução 297, em apreciação aos respectivos recursos. A gente observou que não tem argumento que fundamentar a regulação da infração, eu voto pela manutenção. Ok, os conselheiros que aprovam pela manutenção do voto aprovado. Vamos ao item 8, apresentação e discussão de processo de recurso intempestivo a ser relatado pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos. Item 8.1. É um processo relativo 2010, final 8102, da gerência de saneamento, né? Contra naturalmente a saneamento de Goiás. É um processo de grau de recursos, em que a saneado faz a sua defesa e não foi considerado como válido. Na verdade, a saneado quer fazer uma manifestação. Gostaria sim. É? Gostaria de ver o que é que você falou? Né? Não está beleza aí? Não foi considerado como válido. Não, a defesa não foi Intempestivo, considerada. está como intempestivo, é isso? Não, não. A defesa foi considerada intempestiva. Bom, essa questão... Aí a saneado tem alguma razão para... Mas isso é defesa, não um recurso, né? Ou é um recurso de Recurso. Grau de Você está recurso. considerando intempestivo? Defesa apresentada em grau de recurso.
não originalmente. Bom, esse é um fato novo, mas eu vou só então somar, vou fazer um adendo, porque como em outros processos isso tem acontecido, é a questão da contagem, quando a resolução fala, 431 fala em dias úteis, né? E alguns conselheiros, em alguns processos, não têm adotado a questão desses dias úteis. Isso tem acontecido em vários processos. Eu já tinha alertado a Alice que eu estou com uma gama de uns 30 processos, já inclusive autorizado para judicializar, mas a gente está tentando fazer um diálogo institucional e talvez pedir pelo direito de petição. Esse é um ponto, e existem outros dois pontos que eu gostaria de abordar. Então eu peço para que refluam dessa questão da intempestividade, pela contagem inadequada do prazo nos termos da resolução, porque senão a gente fica sem segurança jurídica para saber quando, afinal de contas, a gente pode usar do nosso prazo ou não, que já é muito exíguo. Isso acaba atrapalhando um pouco o direito à defesa, né, que é consagrado constitucionalmente. Com relação aos outros dois quesitos, eu gostaria de ponderar, são dois aspectos, um processual, conselheiros, e um numérico. Com relação ao processual, eu imagino que os senhores não se lembrem, foi a primeira sustentação oral que eu fiz aqui, referente ao auto de infração 66, que nós tínhamos alegado na nossa defesa a duplicidade. Eu citei, inclusive, o auto de infração 65 e 66 com base no mesmo fato, né? Que inclusive ele era da relatoria do conselheiro Danilo, que havia nos informado, aliás, foi do conselheiro Danilo, foi de outro conselheiro aqui, perdão, que havia nos dito que isso era uma questão do jeito que a AGR trabalhava, que ia, fazia as fiscalizações e depois sentava e numa sentada fazia vários autos de infração, que em razão disso tinha havido um problema de diferença de 9 minutos de autuação entre o auto de infração 65 e 66. Pois bem, a gente estava esperando que o 66 fosse julgado justamente para ver como a AGR vai se comportar e saber como nós vamos proceder, porque na verdade não foi uma diferença em função deste fato de modus operandi de trabalho, foi em função do mesmo fato. Existe um relatório de análise laboratorial da água em que foi constatado, tanto no sistema Tiradentes de Aparecida de Goiânia, como no sistema de doações independente, pelo mesmo laudo, a questão da potabilidade da água, né? Neste ponto, em relação à aparência da água. Então, isso demonstra, agora pelo auto de infração 66, demonstra que o que houve foi uma duplicidade. E essa duplicidade, quando há uma duplicidade de infrações com base no mesmo fato, o artigo 1º da 231/2005 fala: parágrafo único. As penalidades previstas nessa resolução serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas específicas definidas na legislação vigente, incluindo normas editadas ou homologadas pela GR, desde que não impliquem em mais de uma sanção para uma mesma infração. Se os senhores forem analisar, se os senhores quiserem, inclusive, chamar o processo do auto de infração 66, os senhores vão ver que se refere ao mesmo fato. E, em função disso, naquele tempo a gente já tinha falado sobre a duplicidade de penalidade. Esse é o aspecto processual. Só uma pergunta, doutora, mas são unidades, mesmas unidades? São o mesmo São sistema. datas diferentes. O termo de notificação que originou os dois autos de infração foram em momentos totalmente diferentes. Não foram, termos tanto foram. que no dia que eu fiz a sustentação oral eu mostrei que houve uma diferença, mas foi baseado no mesmo laudo. Os termos foram Foi baseado no mesmo laudo, que inclusive é um laudo produzido pela Sanear. Com relação ao mérito da potabilidade, eu gostaria de fazer em poucos minutos uma consideração. A Aparecida de Goiânia, ela tem uma característica de terreno, uma característica de formação mineral composta com muito ferro. Essa questão do ferro, em que pese seja uma característica da região, se fosse algo que atribulasse, trouxesse danos à saúde, nós teríamos uma epidemia Aparecida de Goiânia há muitos anos. Isso não ocorre. Por que eu estou dizendo isso? Para ressaltar aos senhores que, embora exista uma resolução da ANS, embora exista uma resolução da ANS, essa resolução
características da água, organolépticas, que não trazem danos à saúde, mas que mesmo assim a Saneago, em função dessa característica da região, tem feito estudos no sentido de trazer uma condição para melhorar tanto o sistema como a qualidade da água. Ocorre que os estudos, mais uma vez, eu tenho batido nessa tecla, eles não nascem de um dia para o outro, infelizmente. Os estudos dependem de engenharia, de química, dependem das condições de geografia do local, até se apontar uma solução. E na nossa defesa, conselheiros, nós juntamos, inclusive, o resultado desse estudo que foi gerado num processo na Saneago, que eu posso, inclusive, trazer ao conhecimento de vocês, que é o processo 10.534, lá de 2011, chegou-se à conclusão definitiva, enquanto as soluções paliativas foram o uso de ortopolifosfato, que é um produto quelante, que forma uma estrutura anelar sobre os íons metálicos para evitar a oxidação, diminuir o efeito da cor da água, que é a aparência, que é o problema, que está enquadrado na ANS, de acordo com a resolução de ANS. Depois dessas soluções paliativas, chegamos à conclusão final que seria necessário tanto a construção de uma ET num dos sistemas, como também a perfuração de poços em outro sistema. Poços onde o terreno não seja tão carregado de ferro. Para quê? Para alterar a aparência. Porque a aparência é um critério de potabilidade, embora não esteja causando danos à saúde, e a prova disso é nós não termos uma epidemia. Eu me refiro à questão do dano, porque, mais uma vez, a resolução da GR está priorizando uma natureza alta de penalidade quando ela não traz implicações tão sérias assim à população. Né? É uma coisa que eu sei que vocês estão revendo para uma próxima resolução, e isso é facilmente comprovado, porque não são alterações químicas, são alterações de aparência, elas não trazem atrapalho à saúde. Enfim, são esses os quesitos que eu estou trazendo. Eu bato, insisto na tecla da duplicidade, como insisti no auto de infração 65, no 66. Estamos esperando ver como isso vai ficar para a gente poder discutir, né? Estivemos recentemente agora em Brasília, numa reunião de empresas estaduais de saneamento, com a presença de alguns órgãos reguladores, em que a gente discutiu muito, por demais, a questão do excesso, né? A atitude responsiva das operadoras de saneamento não pode focar apenas em ser penalizado por mudar o comportamento, a gente precisa ser autuado e enquadrar, mas desde que não haja excessos quanto a prazos, excessos quanto a progressividade de penas, excessos quanto à legitimidade para a atuação do órgão regulador. Então, são diante desses aspectos que eu encerro aqui a minha fala, pedindo para que esse auto de infração em razão da duplicidade, em razão do primeiro artigo 1 da Resolução 231, seja anulado, e que, se for diferente do entendimento de Vossa Excelência, conselheiro relator, que os senhores possam, por favor, fazer vistas e analisar o que eu estou dizendo, porque é a segunda vez que eu vim falar disso. Conselheiro, em primeiro lugar aí desse tempestivo. Tem 16 dias. Se não tiver tempestivo. Tem 16 dias do terceiro. Passou dos 15. Tem 16 dias úteis. Foram 16 dias úteis. Eu gostaria A gente de contou ver. até agora. Esse processo é de quando, essa defesa? A apresentação tem que ter, né? O auto de infração foi entregue o recurso dia 29 de maio e a defesa dia 20. Deixa eu só ver quanto que a gente recebeu isso lá. 29 de maio. Tá aí? Porque eu não sei se está aqui, deixa eu só 29 de maio, eu ver. quero em mim de vocês. Tá aqui o protocolo. E foi entregue dia 20 de junho. 29 de maio foi que dia? Eu quero Foi olhar quinta-feira. isso. Porque... Quinta-feira. Essa vai ser isso. Começa a mandar. Bom, se tiver intempestivo, embora a defesa não seja minha, eu entendo que valem os argumentos, porque eu aleguei de modo processual. Estou ouvindo aqui falar, porque vocês me concederam a palavra. Eu estou mencionando que, além desse aspecto do prazo, existe um outro aspecto processual
que foi batido no auto de infração 65, vocês me deram uma justificativa, nós estamos esperando. Se o entendimento de Vossas Excelências for outro, eu vou respeitar, porque eu acato a decisão soberana daqui. Mas existem dois argumentos de natureza processual, e um deles está definido uma ofensa no artigo 1º, parágrafo 1º. Precisava nem dizer Bom, isso, vamos lá. não. Então, assim, o gerente da área, de acordo com todo o processo, deu seus pareceres, e analisou as razões apresentadas em sua devida mão, tanto no auto de participação quanto no recurso apresentado pela Tribunal, eu gostaria que ele fizesse sucintamente a sua manifestação sobre a tese. Nós vamos então vencer a questão da tempestividade. Não, parte por aí. Então não precisa discutir isso. Não, mas ele tem que apresentar a razão pelas quais, porque a empresa está alegando uma coisa que pelo mínimo também. Ele mostrou que foi apresentado lá, e eles apresentaram 16 dias depois, e era a sugestão determinante que são 15 dias. Sim, Ele está falando que queria discutir. O Sérgio está alegando como Não é discutir, isso lá você. Conselheiro, dia 19 que venceria foi feriado. Minha colega está olhando aqui. Essa defesa não foi elaborada por mim. Eu assumi depois a área, mas isso não interessa, porque eu sou saneada. Então, né? Dia 19 de junho, Corpus Christi. O Corpus Christi. E eu imagino, Eduardo, em razão do apuro que a gente vê lá na Vamos jurídica, isso não olhar aconteceu. Não, então refaz as contas aí. Refaz as contas aí. Se for feriado, Deu Foi por um dia, Ele extrapolou Foi por um dia só. seguinte. Não, então vamos vencer, né? 19 de julho é um feriado nacional, quer dizer, não pode ser negligenciado para efeito de contagem de tempo de dia Se útil. caiu no dia 19, o prazo é dia 20. Foi protocolado dia 20? Não, vamos. Não, nesse caso, Ao mérito. a tempestividade está reprovada, porque Claro. ele está dentro foi 16 dias, quer dizer, passou um dia. A defesa da dia 19 foi um feriado, e é um feriado nacional, porque não é nem um feriado do Estado nacional, confundindo o feriado religioso. Então está tempestivo. Então a defesa foi apresentada muito fraca legal. Bacana. Esse foi esse primeiro. Estou torcendo por você. Sim, duas coisinhas. Primeiro, em relação a se for publicidade ou não. Então, se eu, talvez o jurídico tem que talvez esclarecer para a gente, se tocar até botar para vocês. Eu tenho a situação seguinte: eu tinha dois processos distintos, dois teve notificações de momentos diferentes. Esse em 2010, o outro não lembro quando é que foi. De momentos diferentes. O problema aconteceu em locais que variavam, tá? Tinha locais que eram iguais, tem locais que são diferentes. Dois termos diferentes. Veio um novo laudo que verificou que os dois termos não foram cumpridos. Aí gerou dois autos, não tinha como gerar diferente. De local diferente. Alguns locais são iguais, outros são diferentes. Mas com datas totalmente diferentes, momentos totalmente diferentes. E o laudo que gerou o auto, ele verificou que os dois termos não foram cumpridos. O que tem que fazer? 22 autos de passando. Ok? Na verdade, o segundo poderia ter, o segundo termo poderia gerar um auto de cara e esse terceiro auto com residência dobrada. Só que não aconteceu. Então, teve dois processos diferentes. Tinha que gerar dois autos diferentes. Não tinha forma. Tá? Nesse caso. Então, aí teve que verificar se é ou não duplicidade. E mesmo se for duplicidade, um dos autos fica. Não cai os dois. Como é que cai os dois autos? Não tem como cair dois autos. Primeira coisa. O que pode ser gerado, com novo, se tiver problema de novo, uma autuação com penalidade a mais. Porque aí já é incidência. Se o tipo de problema existir até hoje, com impulsão de persistência. O problema foi sancionado até hoje e ainda tem algumas coisas a resolver, ainda lá, pelo menos que a gente tem, que ter aparecido. Outro fato que talvez faltou por parte da empresa, que agora melhorou bastante, não pediu prazo. Não tem nada mal pedir prazo. Todos os prazos que estão pedindo, nós estamos acatando. Ainda mais esse caso parecido, um caso complexo, estão tentando fazer várias coisas, não fizeram. Não tem no processo nada de prazo. Tem uma auto-infração e seguida tem um relatório. Não tem um ofício de prazo.
Então, assim, talvez isso faltou. Se tivesse isso, talvez teria que pagar as duas linhas. Então, é só esse detalhe aí. No meu consta do pedido, por isso que eu quero olhar o processo. Não, aqui não tem. Vai ter que servir ao outro processo, né? Eduardo, o importante é saber se houve publicidade ou não, se houve 2 fatos geradores, tem um fato gerador ou é um fato gerador único. Não, na verdade é o seguinte, você tem o quê? São vários problemas da qualidade da água. O principal é ferro. Ferro e cor. Ferro tem a ver com cor. Tá? Então você tem vários locais diferentes. Por exemplo, o primeiro mês teve. Pode ser que a gente fez aqui. Vários aspectos observados. Vários parâmetros da porcaria. O fato gerador tem que ser coincidentemente, né, os mesmos, na íntegra, e tem que ter o mesmo momento. Mesmo né? momento. Porque não tem o mesmo momento, nem o mesmo fato, e nem o mesmo local, aí poderia não caracterizar. A gente teria que analisar os dois para poder ter essa certeza, né? Teria que ser falar porque a gente está sem outro processo aqui. Para né? ser uma duplicidade, teria que ser local e motivo idêntico. Um foi O 27. gerador tem que ser o Um foi 27, o outro foi. 66. O processo que se refere a isso. Olha, isso aqui, ó, 1321 e 326. O 321. A Lara está Foi a mesma aí. de quando já foi julgada, aprovada. Foi julho, porque eu assumi no fim de junho, foi o primeiro que eu fiz aqui. Eu acho que foi quando assumiu o novo presidente, porque nós não tivemos a reunião do conselho naquele dia, né? Então, Você já passou por você? ele passou por Já, você. Ele já passou por aqui. Eu avisei. Só Tá igual o Foi o doutor Sérgio que relatou. Já está entrando em recurso. O relator foi o. Doutor Sérgio. Né? Conselheiro Sérgio. Ó, o 366 foi Inclusive, cor bem aparente. assaneado. Cor aparente, Jardim Esperança, Jardim Tiradentes, área de extensões de Montes Cristo. Ferro total, Dator elevado, Jardim Boa Esperança, Jardim Tiradentes, Escola Municipal, ED alguma coisa, Educador Integral, Bairro Independência Nações, Escola Municipal Educador Integral, Professor Wilson Mina, Jardim Riviera, Vitor Saniago, Rua Veiga Vale, JL Revelações em Inox, Jardim Monte Cristo, Turbidez Monte Cristo. Deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper. A coleta foi feita em lugares diferentes. Isso. Tudo bem. Agora eu quero saber de você o seguinte: a origem dessa água foi no mesmo local? Grande parte. No mesmo local. Só que atingiu o local. Só que Porque se a origem da água for no mesmo local, não é justo que você, pela mesma água, vamos dizer assim, pela mesma água, pela mesma fonte aquífera, você colete em diversos pontos da cidade diferentes. Só um critério. Ferro não quer dizer que seja a mesma fonte. Mas tem que fazer Ferro isso. pode acontecer em ponta de rede sem ter problema nenhum em outro lugar. Ferro, cor, pode ser. Ele pode ser acúmulo. Pode ser resíduo na Pode ser. Nesse caso acumulação. aqui, nesse caso são as duas coisas. Nesse caso, as duas E aí, nesse coisas. caso você tem que ir. A fonte tem ferro. E possivelmente as pontas de rede, mesmo você, se o ferro acabasse, a ponta de rede, se não fizer uma descarga, ela vai continuar com ferro. Então, você tem a situação seguinte: ele acumula na ponta de rede. Como é comum em vários sistemas que não tem problema constante de ferro, acontece cor, turbidez na ponta da rede, mas ele não tem um histórico de ferro, que vai acumulando com o tempo. Então você pode ter a situação da água já sair com a turbidez, cor e ferro alto, e você pode ter a situação de acúmulo na ponta de rede. Então, eu afirmar que é só a fonte, eu não tenho como afirmar, porque Não tem como. porque E sem como fator falar aqui que é mais só a complexo. ponta da rede, né? Tudo bem, mas eu tive dois processos diferentes. A Saniago, ela não respondeu, ela não questionou o segundo termo. Recebeu o segundo termo? Nunca questionou, recebeu o primeiro. Não é o mesmo, não. Ela nunca questionou isso. E agora vai questionar a multa. Só depois da multa que ela questionou, é falha. Entendeu? Porque ela tem que questionar só no final. E outro fator também, só lembrando. São diferentes parâmetros. Ferro, ele, tudo bem, não está no nível de ainda a pessoa morrer. Vamos dizer assim. Mas, não sei se vocês tomariam uma água
que vem com a cor amarelada? Eu não. O usuário está pagando uma água e está recebendo água de má qualidade. No mínimo, ele tinha indenização por isso. Não tem isso, ele tem. Então, ele recebe uma água com uma coloração elevada e ele está pagando, ele sujou a caixa d'água inteira, quer dizer, não atingiu um valor monstruoso, mas ultrapassou um limite que vai sujar a água, vai sujar a roupa, a pessoa tem prejuízo. Se quer usar e ter prejuízo, ali também é achar que está maravilhoso, então não muda a portaria do sequestrador. Infelizmente, doutora, eu tenho que concordar com o cargo. Os parâmetros são determinados, não são determinados por nós. Eu imagino. Né? E nossa legislação nós precisamos corrigir isso, porque um caso desse, Eduardo, por exemplo, que não tem impacto sobre a saúde da população, ou grave impacto sobre a saúde da população, isso deveria ser uma medida atenuante. Pode ter impacto imediato, né? Com a luz independente no prazo. 47 anos que a saneamento opera Você é acumulativo, então pode causar. Sim, se não resolver o aluno no prazo, pode. Olha, eu queria falar mais um pouco, porque assim, aqui se inverte, né, em outros conselhos de julgamento, em tribunais, é a defesa que fala por último. Então, eu sei que eu já usei meu tempo, eu só queria falar o seguinte, a gente precisa considerar todos os aspectos. Se os senhores forem analisar, eu tenho visto aqui quase todas as quarta-feiras, com exceção de uma que eu estava de férias, e não é em todos os processos que eu faço sustentação oral. Eu reitero que está havendo excessos, né, inclusive de outras naturezas, nós estamos fazendo um relatório. Tudo isso que foi colocado, eu entendo por parte do agente fiscalizador, eu acho que ele está no papel dele, embora eu acho que esse gasto é muita energia para tentar penalizar a Saneago, né, e outros, não sei, com conjecturas. Pode ser, mas nós não temos nenhum atestado, nenhuma perícia aqui no processo, que nós não chegamos a esse ponto. E eu também estou dizendo que pode ser que não. Né? Como eu disse, tem 47 anos que a Saneago está no setor e nós nunca ouvimos falar de epidemias nesse sentido. Tudo nos faz mal. Os nossos alimentos enlatados, o extrato de tomate que a gente usa no nosso macarrão, ao longo da nossa vida pode nos causar mal também. Então, assim, eu gostaria que os senhores ponderassem, porque quando há excesso, eu virei aqui inclusive com ênfase. Né? E assim, como irei em outras instâncias. Porque eu acho que penalizar por penalizar é ir além do que a atividade fiscalizatória tem pelo seu conseguinte. É isso que eu tenho a dizer aqui. Eu tenho visto isso nos processos que eu estou. Só um inciso que foi enquadrado. Cumprir as disposições legais, a portaria iniciativa de uma disposição legal e contratual relativo ao nível de qualidade de serviço para cima de água domiciliar. A portaria fala no pitch. Não cumpriu. Não tem nem discutir se foi excesso ou não cumpriu. A questão, talvez, se publicidade não, acho que talvez o jurídico analisar melhor. O nosso entendimento não teria, mas aí será uma análise muito mais jurídica do que técnica, entendeu? Mas não cumpriu. Entendeu? Se tiver alguma coisa escapatória na portaria que fale, não, pode ser assim a gente aceitável ainda, aí tudo bem. Mas se não foi colocado isso, nem em termos de análise de defeito, tem que falar, não cumpriu. Entendeu? Não cumpriu. Eu não posso ultrapassar 60 km por hora. Tudo bem. Passei 67, 8. Até o 7 não marca, até o 8 da barreira. Passei 68. Não matei ninguém. Mas eu passei. O limite é aquele. Nós estamos circunscritos a um ordenamento jurídico que a gente não pode passar por cima sob pena da gente estar cometendo um desvio de função, crime de prevaricação. A gente não pode fechar os olhos com o próprio ordenamento que a GL determina. Então, eu gostaria muito. Ela é química da Saneago, eu acho que se eu pudesse falar. Doutora, eu gostaria muito de ajudar, quero ajudar, mas como é que faz? Eu só queria, eu vou ser muito rápida, são 2 argumentos. A portaria tem um limite de tolerância de 5% de não conformidade. Pelos laudos, nós não temos como apurar
se foi ultrapassado esse valor de tolerância da portaria. O número de dados não nos permite dizer que 5% do volume de água produzido e distribuído naquele sistema é superior ao permitido pelos laudos apresentados aqui. Esse é o primeiro. O segundo é que a Saneago já está tomando a providência, está sendo construída uma ETA. Está tudo juntado, processo licitatório, novos poços que foram testados já contam para níveis inferiores de ferro. Então, entre o interregno de se decidir o que vai fazer para minimizar o problema, é óbvio que todas as análises darão problema, até que a solução seja apresentada. Então, eu queria só chamar a atenção para esses dois fatos. Não há nos autos a certeza de que 5% das amostras coletadas naquele período seriam impróprias para consumo. E a outra... E nem ao contrário. Hã? E nem há prova contrária. Mas aí, dúbio... Vocês têm analisado. Vocês têm analisado em dúbio, por exemplo. Dúbio, né? Então, esse é o aspecto. E o segundo é que as soluções em saneamento, elas não são de um dia para o outro. E a Saneago já tomou a providência. Então, nós poderíamos, quem sabe até, depois dessas soluções apresentadas, e é óbvio que a GR deve fazer isso, ir ao local e ver se as medidas que foram apresentadas como soluções técnicas, mesmo assim, os problemas continuam. Então, é um apelo só dessa tolerância para que a gente viabilize a solução que já está sendo tomada e que a posteriori faça de novo, se for o caso, serão labradas outras, serão feitas outras multas e etc. Mas antes da gente ver se a solução que a Saneago optou por ela, tecnicamente aprovada, dê resultado, se nós formos lá hoje, provavelmente nós teremos o mesmo problema. Eduardo, com todo o respeito, a questão de acúmulo na rede. Existe um procedimento na Saneago de descarga de rede periódica que é intensificada em cada sistema que apresenta problema de ferro. Porque o ferro, se ele causa essa repulsa pelo consumo, ele causa um problema financeiro grande demais para nós, que é a quantidade de manutenção que nós damos no sistema. Nós temos uma política de redução de perdas que vai contramão da necessidade da descarga de rede praticamente todos os dias nessa região. Então, assim, a solução ela está pronta. Basta agora que a gente tenha tempo para ver se ela é uma solução que vai diminuir o problema e se vai continuar em outras regiões. Eu acho que essa tolerância a GR poderia ter nesse momento. É só a questão da ponta de rede, inclusive, a gente usa um produto a mais, que é o ortopolifosfato, que ele conhece, que é um material quelante para que isso não seja carregado para a casa do usuário. Mas vamos considerar que é mais um produto químico que se usa. Não é? Então, nós estamos numa região rica em ferro. E a redução total do ferro, eu afirmo para os senhores que é mais prejudicial do que a permanência de um resíduo até um pouco superior ao que a portaria exige. Tanto é que nós fazemos parte da Câmara Técnica e um dos parâmetros que a gente está trabalhando em nível nacional é exatamente mudar os parâmetros de tolerância do ferro. Porque a redução do ferro, em alguns momentos, se torna mais prejudicial do que o próprio ferro. Então, é só essa complementação que nós estamos fazendo. Eu tenho conhecimento que estão sendo realmente revistos vários parâmetros químicos
uma série de regulamentos da Administração Federal. Eu sei, eu tenho conhecimento disso, é fácil. Tem discussão. Está em discussão. Porque a realidade brasileira é uma realidade diversa, né? E esses parâmetros, eles foram invariavelmente baseados em parâmetros mundiais. E cada país tem uma particularidade. E cada população tem uma particularidade, talvez até uma resistência peculiar àquela. Então, o que é que eu sugiro aqui? Dado a realmente, vamos dizer, não é a pouca importância da turbidez, da cor da água, não é. Definitivamente, se existe um regulamento, a gente tem que cumprir. Mas como existe uma questão bastante, vamos dizer assim, superior à capacidade da GR de decidir uma coisa dessa, porque a gente, infelizmente, não tem todos os dados disponíveis, dizer que nem a química da Saneago não tem, né, todos os dados. Então, o que eu sugiro? Que a gente sobreste esse processo, até para discutir, para ver se tem realmente a duplicidade de outro. A gente encaminha para o jurídico para primeiro ver a questão da duplicidade, de realmente se houve ou se não houve, né? E depois, se vencida essa questão da duplicidade, a gente vê quanto tempo precisa para ser para ser definido essa solução. A questão de uma ET demora. Não, da ETA já está lista. A nossa não permite anular o auto com uma solução lá no futuro. Mas eu não estou pedindo para anular o auto. Eu estou só sobrestando o processo, não é? Porque se tiver duplicidade, não vamos anular o auto. Não, só que se eu gastar mais, eu passo dos 5 anos. Então, se a solução demorar muito, ele pode passar dos 5 anos. Mas por isso não. Não, mas eu vou arriscar que esse processo caia no prazo penal, mas eu acho que é melhor a gente ver primeiro essa questão jurídica. E em segundo lugar, eu acho que a gente, o Eduardo e conselheiro, a gente está percebendo nitidamente, claramente, a evolução da Saneago. Nesses anos, eu estou aqui tem pouco tempo, não tem um ano direito, mas eu estou vendo a evolução da Saneago, eu estou vendo a Saneago dia a dia melhorar, a Saneago dia a dia se preocupar em trazer para a população um serviço mais adequado. Então a gente não pode fechar os olhos para essas coisas, né? Eu não estou sendo condescendente e nem tolerante. Eu acho que se tem um ordenamento jurídico, nós temos que cumprir. Mas se existe a questão da duplicidade, que tem que ser analisada, e se depois existir da parte da Saneago uma ação adequada que coíba esse problema em caráter definitivo, a gente tem que sim levar isso em consideração. Então eu peço, senhor presidente, como vem aí do conselheiro relator, sobre essa discussão, a votação desse processo, e veja aí com a jurídica se ela emite um parecer aí dentro de um prazo razoável. Acho que 30 dias está bom. Além do papel fiscalizatório, ela tem o papel também de mediação, né? Então, mediação e regulação. Então, eu acho que nesse ponto é importante uma revisão do processo para poder ver entre a atitude, né, a entidade que a Saneago tem feito com o que está sendo relatório. É muito importante essa questão, mas eu tenho de revisão. Vamos ouvir o conselheiro relator. Sobrestando o processo, tem que terminar uma ocorrência. A Saneago será informada e ela apresentará alguma peça de comentário de defesa? Não. Porque a questão é só verificar se foi teve uma duplicidade. Esse é o fato. Tem que ser mas tudo bem. Então, basicamente, nós vamos buscar o processo para verificar juridicamente se há ou não duplicidade, que foi uma das alegações que fez a defesa da Saneago. E que está nos anos. Porque
o que corresponde ao fato em si, não há defesa da saneada, consistente com relação a isso, a questão da quantidade de venda, da turbidez, entendeu? Até porque Não foi, não apresentou, mas como a alegação da tempestividade tem seu fundamento e deve ser considerada prefeita a recepção da defesa. Tudo bem, então, já consideramos isso. Então, vamos remeter aqui para a gerência jurídica, a gerência jurídica comparar com o outro processo que gera isso aí, gera outro verificar se há duplicidade da punibilidade para a mesma infração, no caso. Se houver essa duplicidade, não tentar uma solução. Isso é isso fica agora, o conselheiro. Claro, 30 dias de prazo para isso. Claro. Isso fica a seu critério. Não, é conselheiro, você. Não, quem tem que decidir sobre o orçamento é o senhor, né? Agora, não, qualquer conselheiro. Agora, eu acho que inclusive ao seu. Grau de vista. Grau de vista. Não acho que tem necessidade de vista, você pede a solução. Não, tem um problema, ele diz assim, vou retirar de pauta em função da defesa apresentada pelo representante da Assembleia, em função das dúvidas que se citaram nesse processo de discussão e debate, em função da punibilidade ou não em grau de recurso do auto de infração. Eu retiro de pauta aqui. Lembrando, inclusive. E remeteu a gerência de saneamento para que a gerência de saneamento tenha uma providência necessária para que seja encaminhado à gerência jurídica e a gerência jurídica deu o parecer sobre as posições que Conselheiro inclusive, o senhor pode diligenciar que essa questão de 5% de tolerância. Porque 5%, eu vi que na portaria do Pela Aberta, ela fala de turbidez. Tem que ver se ela fala de cor e fala de ferro. Essas três coisas, são três. Dá uma verificada nisso. Então, vou verificar. Dá uma verificada. Agora, que é uma questão também. Se você for todo esse grau de tolerância, portaria de saúde. Ninguém fica esperando que se portaria de aí fica tudo do jeito que Vai ser muito legalista, sabe? Regulador desse legalista. Meu presidente está fazendo, seu presidente, com todo respeito, eu sigo aqui a orientação sábia do conselheiro Sérgio. Os conselheiros que aprovam ser remetidos. Retirar de pauta e remeter para a gerência jurídica. Quero agradecer, eu já estou saindo, eu só queria pedir desculpas pela veemência. Como eu falei para vocês, os excessos têm sido sentidos. Inclusive, nós estamos com um problema com a subdelegatária, para vocês verem que o excesso é de várias naturezas, porque foi informado pela AGR que nem está legitimado por convênio para poder fiscalizar, né, a operação das subdelegatárias, que ela poderia cortar o esgoto. Veja bem o impacto ambiental que isso está por causar. Com licença que eu estou falando. Para você ver, Eduardo, que tudo tem um limite, excessos tem limite e poder de fiscalização tem limite. Dizer que se pode cortar o esgoto porque não está sendo pago é querer que o Ministério Público atue a saneado e mova uma ação civil pública, porque isso é tarefa de defesa, de limpar o meio ambiente. Se tem uma coisa que a saneado faz que não polui, é justamente recolher o esgoto. A gente precisa ter cuidado com os excessos, porque a gente não pode ser ligado só de resíduo. A questão é a seguinte, eles até têm consulta informal para a gente. O que eu falei? Vocês não deviam nem dar, porque vocês não são o agente regulador deles. Eu tenho dois convênios, vocês não têm noção, Rio Verde e Jataí tem convênio. Então vamos lá que a gente não tem competência, então nós vamos ficar fora. Jataí se já é muito tempo, imaginamos. E mesmo assim, eu reitero o pedido agora eu estou falando. Dessa AGR. Eu te peço agora que você ouça um pouquinho, tá? Eu te ouvi e você me ouve. A questão é a seguinte, a regulamento nossa, bem claro, a resolução fala para cortar esgoto. Ela fala para cortar esgoto. Agora, o que foi orientado para eles? Eu não te entendi. A resolução permite cortar esgoto. A normativa é nossa. Você está errado, vamos corrigir. A legislação ambiental não permite. Calma, foi o que foi orientado para eles. Olha, a gente tem que verificar, faça um consulta jurídico para a gente, provoque a GR. Que a GR vai verificar se é legal. Provoque a GR. E a sanear vai sanar a GR. Tá, tem que ver o quê? Tem que ver se é legal, tem que ver se tem uma. Já falei, legislação ambiental.
Falei, tem que ver, você tem que consultar. Agora, você tem que provocar a gente. Agora, vocês estão tomando atitude sem provocar a gente não tem culpa. Eduardo, eu peço que você, Entendeu? se é legalista, eu peço que você seja legalista em todos É o que eu os tô falando. sentidos. Eles Não pediram, só quando não, a gente calma, eles pediram, Saiu a eles resolução. chegaram informalmente, eu falei, Saiu a resolução. esse foi o dia aqui, Saiu a resolução. aí foi falado, a gente tem que verificar a legislação, fazer o que ela fez. A gente não falou nem que podia cortar. Falou o quê? Tem que verificar. Não entendi tecnicamente, você pode cortar. O problema é você não ter recolhimento do outro, pode gerar problemas ambientais, você fala isso. Sim, mas as subdelegadas atuam por contrato com a Saneago, o município dele Momento, atua para a Saneago. Nós já discutamos. Foi recomendado para eles o quê? Façam consulta GR. Eles não fizeram. Agora, vocês estão tomando atitude própria, a Saneago tomou uma medida com a sua legadária. Não tem nada. No momento nenhum, a gente falou que podia fazer isso. Foi orientado o quê? Orientado a provocar a GR. Eles não provocaram a GR, não provocaram a Saneago. Saiu a resolução da GR permitindo. A resolução nossa permite. Se ela está errado, questione vocês. Foi consulta pública, vocês falaram nada. Não, a gente vai questionar. Eu só estou te pedindo. Primeiro eu peço desculpas, você realmente me alterei. Não, olha, Nós vamos enfrentar vamos uma estabelecer o seguinte. por conta do seu comentário. Vamos estabelecer o seguinte. Estão esgotados todos os argumentos apresentados Sim. pela defesa, aqui tecnicamente representados por vocês, na defesa desse processo. Nós já tomamos uma decisão como conselho, e esse fato que você está levantando aí para ressaltar uma certa, sei lá, intransigência ou sensibilidade ou interferência, seja lá o que for, quer dizer, tem que ser objeto de uma petição formal ou de uma notificação formal da Saneago, no caso, como disse de saneamento, provocando a GR para que a GR Se manifeste. Se é legal ou não. Fora disso, nós não vamos ficar discutindo aqui nem esse bate-bola. Peço desculpas. Muito obrigada. Vamos continuar? Pode ir. Continuamos. Não, nós estamos? Você é o fiscal que tem mais controvérsia aqui. É ele. A moça está Tá ligado? Eu só vou esperar ela ir embora, só para na porta. Hoje já está irritada. Advogado está para mim. Agora, só uma coisa. Saiu pro jornal hoje. Mas tudo é no meio. Saiu no jornal hoje uma questão de negociação de água com essas empresas, com esse município. Eu vi. Sabe uma coisa, só relatando uma coisa que aconteceu, é o seguinte. No contrato, não fala que a gente tem que fiscalizar o Odebrecht e primeiro fala para a Saneago, eu quero fiscalizar o Odebrecht. Não fala no contrato isso. Conversei com a Juliana, que é da Saneago, e falei, Juliana, o contrato fala claramente, só tem uma coisa que a Odebrecht tem que mandar primeiro para a Saneago e depois para a gente, que é a revisão da falha, só. Aí eu falei, Juliana, questione isso, faça um documento jurídico questionando para a gente. Até eu já não fez, mais de vez. Como é que vai fazer? Nós somos, a doutora frisou bem que é importante, nós somos uma agência, acima de tudo, reguladora. A nossa obrigação é regular. Se existe alguma coisa que está fora dos parâmetros e precisa ser adequada, é nossa obrigação mudar. Está fora, Independente da provocação ou não de agentes externos. É o complicador desse negócio aí. Agora, O fato do município tomar a Saneago, a concessão, e dar a delegação para terceiros fazer a exploração, isso nos tira fora de circuito, porque nós não podemos entrar na autonomia do município. Não, porque a gente é regulador pelo contrato. Mas pelo contrato, se o contrato tiver feito, nos tempos que coloca a GR como. Não dá no contrato nada. Nós somos intervenientes. E os municípios não fazem isso de jeito nenhum, porque custa caríssimo. Caríssimo eles instalarem para eles, a Saneago é um pé de boi. A Saneago trabalha em regime precaríssimo, recebe muito pouco pelos investimentos que ela tem que fazer e que ela faz. Se quer um caso concreto, Catalão, se fosse sistema saneário, já não estava tão problema de água hoje. Tinha resolvido alguma coisa. Por quê? O município sozinho, ele não consegue resolver muitos problemas, não dá conta. Quando o Caldas Novas rompeu a barragem do Caldas Novas, quem ajudou foi a Saneago, foi lá ajudar. Aqui não é Saneago. O entorno
isso. Os dois enxergaram isso. Hoje eles já estão enxergando, estão vendo a importância dessa real. O artigo 30 da Constituição diz que há competência. Na verdade, na verdade, essa autorização para o município explorar é uma aberração. É uma aberração essa autonomia que o município explore o saneamento, sem a autonomia do município. Mas É uma aberração, porque o município tem recursos, são estaduais e federais. O município só tem limite ali dentro. Você deixou um rio que alimenta passando naquele município, o município não pode ir lá e interferir no outro, para quando abrir a barragem, levantar as comportas. Uma das escabrosidades dessa Constituição de 88. A Constituição de 88 Vamos dar continuidade. Vamos lá. Vamos. Item 6, apresentação e discussão de processo com recurso, sendo rematados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. 6.1 ao 6.9. Já. Ele já saiu. Rapaz, a moça tá. Hoje já está marcado. Às vezes eu penso um pouquinho curto, às vezes eu penso um pouquinho comprido. Senhor presidente, processos de 161 ao 68, eu posso relatá-los em bloco, citando apenas aqui Tirando só o 6.9. tirando o 6.9, porque o 6.9 foi colocado aqui erroneamente, processo com recurso, na realidade é um processo da NTT sem defesa. Então, se é sem defesa, ele é rebelde, não podem considerar e vou manter o alvo de infração do 6.9. Os demais, eu mantenho também o alvo de infração, apenas para acelerar. O primeiro processo da Itatur, interessado em Itatur, por infração ao artigo 56, inciso 1º, da resolução 005, realizar viagem sem licença expedida pela GR. Eles não provaram solicitar a licença, portanto eu mantenho o auto de infração. O processo final 9127 da Itatur, transporte, também por infração ao artigo 55, inciso 1º da resolução 005, por não portar no veículo durante a viagem cópia de certificado de registro cadastral. Também ele não provou que dispunha desse documento, então eu mantenho o auto de infração. Também Itatur, processo final 9422, inciso artigo 55, inciso 7 da resolução 07005, por utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na GR. Também está restando comprovado aqui que o veículo não estava registrado. Mantém o auto de infração. Processo final 98 e 52, também da Itatur, por infração ao artigo 55, inciso 7, também utilizar veículo não cadastrado na GR. Também não restou provado que o veículo cadastrado. Mantém o auto de infração. Processo final 319, Fioretur Transporte de Turismo Limitada, por infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005, realizar viagem sem licença expedida pela GE, também não provou que pediu a licença e mantém a auto-infração. Processo final 2080, Francisco Moreira Pimenta, empresa, por infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005, também por realizar viagem sem licença expedida pela GR. Da mesma forma, não comprovou a pedido de licença ou manteve a auto-infração. Processo final 8623, WS Turismo Limitada, por infração ao artigo 53, inciso 3º da resolução 005, por não portar no veículo durante a viagem o atestado médico de aptidão física e mental do motorista. Também não restou provável a entrega dessa documentação e o multo mantém o auto de infração. Processo final 8574 da WS Turismo Limitada,
infração ao artigo 53, inciso 9 da Resolução 005, por não portar no veículo durante a viagem comprovante de vínculo do motorista com a autorizatária. Também não foi comprovado a apresentação desse documento e eu mantenho o auto de infração em apenas só um instantinho que eu quero observar uma coisa aqui, para ver se os autos de infração foram lavados no mesmo dia. Não, foi. Então, todos esses eu mantenho o auto de infração no momento. Né, doutora Fábio? Os conselheiros que aprovam. Tudo bem? Aprovado. É, compadre. Quer explicar? Já? Não, Você quer falar? Não, é porque o Eduardo não fazer um negócio do lavar? Não, depois. Não. No final. Depois. Vai acabar aqui. É? Não, então eu desço depois. Você tem que conversar depois aquela? Tem, é outro assunto, né? Item 7. Apresentação e discussão de processo com Vai, recurso. voltou. Ele está lá na coisa. Ah, é? Ele está comigo, ele apareceu lá. Ele tem que subir. Ele tem que subir com 85. Aí O recurso repetitivo a serem relatados pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos, 7.1 ou 7.12. Senhor presidente, senhores conselheiros, o item 7, os seus respectivos apêndices, que vai de 7.1 ao 7.12, é recurso de prestígio que não acrescentou absolutamente nada em termos de fator de relevância que codificar essa decisão já aprovada pela Câmara respectiva. Eu estou votando pela manutenção do voto. Os conselheiros que aprovam do item 7.12, pela manutenção dos autos, E ficar como estão. Aprovado. eu ele é separado. Desculpa. E tem um processo que não está nessa ordem aí, porque colocado em outro subitem, que é o recurso, que é o processo 2014, final 2025. Aqui continua colocando que é interessado a gerência de energia. Não é. A gerência de energia, é responsável por isso. Interessado aqui é sempre a concessionária, o permissionário que está sendo punido, que está sendo penalizado. Não a gerência de energia. Então, Não a tem gerência de saneamento também não é essa essa decisão de cumprir a lei. Saneado. Isso aqui está errado. Você tem que instruir a Secretaria-Geral para que a Secretaria-Geral preste atenção nessas coisas. Já está instruída. E você instrui o seu assessor, que aqui me passa a pauta. Não, mas ele não disse que a interessada Eu estou aqui com a prova, aqui na É que vocês, por questão de economia mental, começam a colocar tudo. Bom, Já está instruída. A secretária e os assessores do conselheiro. o caso do processo da gerência de energia pela manutenção, mas com modificações, que é o seguinte. Eu gostaria até que o representante da gerência de energia, já que ele está aqui presente, ao vivo e a cores, me dissesse qual foi a razão pela qual a gerência de energia resolveu modificar a penalidade imposta à peça do valor de 36 mil para 32 mil e tal. Era 57 mil e passou. Era 57.707 E passou a 32 mil. 32 mil. O que acontece é o seguinte, a gente até há 2 semanas atrás a gente participou de um encontro da SFE e a SFE tem muita dificuldade em uniformizar o procedimento da ANEEL, justamente porque tem agências descentralizadas e a própria SFE muda a opinião dela várias vezes ao longo desse percurso, que é normal na maturação desse processo de fiscalização.
Então a gente fez um relatório de fiscalização baseado na fiscalização que aconteceu, a última que tinha acontecido em 2012. Mais ou menos o mesmo padrão de não conformidades e constatações. Só que aí a gente teve ciência de uma nota técnica da ANEEL julgando esse processo anterior, onde ela fazia uma série de modificações, propunha a diretoria da ANEEL, naquele processo que nós julgamos aqui, a fazer uma série de modificações. Então a gente, ao saber disso, a gente como ganhar tempo aqui também, a gente já fez as modificações. Se vocês quiserem, eu posso entrar tecnicamente em cada uma delas. Mas a gente fez como uniformização de procedimentos que a própria SFE propôs lá na frente, antes, num processo de mesma natureza. Eu acho que isso de uma certa maneira é um pouco temerário. Isso tinha que ter ficado ao critério do Conselho Regulador, se recusa ou não, e não poderia ficar ao critério da gerência. Não ficou ao critério da gerência, nós fizemos Vocês fizeram um relatório. Isso, modificaram o relatório? Não. Está como APR, como a gente está propondo ao Conselho as modificações. Sugestão. Exato. Sim. Agora o detalhe é o seguinte, porque nós somos mandatários da ANEEL legislação. Como a ANEEL, quando a ANEEL modifica o critério, os parâmetros para julgamento e apreciação de qualquer matéria relativa à exploração energética, nós não podemos contrariar, porque nós somos o contrato, né, o convênio contrato. Agora só para... Nós somos obrigados a seguir os parâmetros ditados pela ANEEL. A gerência de energia, eles fizeram essa modificação em função, primeiro, das decisões das modificações que a ANEEL fez lá, julgando processos similares de agências, né, de fiscalização que agências de outros estados fizeram com relação ao IPT, mudaram. Aí a gerência de energia aqui mudou. Manteve o alvo de infração, mas mudou os parâmetros da punição, da punibilidade. Então era originalmente 56 milhões, 55 dias, aí passou para... Mudou não, está sugerindo. Aí mudou o posicionamento deles em relação a isso. Isso está submetendo ao Conselho, mantendo a infração e modificando os parâmetros pelos quais eles, no primeiro momento, tinham julgado como resultado das posições assumidas pela ANEEL com relação a outras empresas concessionárias de energia. Só isso. Então, no meu parecer, eu acatei as modificações que a gerência de energia eu estou trazendo para o senhor, por isso que eu tirei ele aqui da... Separei da... É a CES. Agora... Aquela companhia que sou acionista, Companhia Hidrelétrica do Vale do Silvio. Inclusive eu quero pegar meus dividendos lá, que esse ano ainda não tem. Agora, só para complementar essa questão, essa fiscalização é de natureza técnica, né? Tem vários tipos de fiscalizações que a gente faz, baixa renda, isenção de baixa renda, comercial. Essa é de natureza técnica. Essa fiscalização, ela é a que trazia mais problemas nessa natureza de diferenças. E agora a ANEEL fez um manual que vai uniformizar os procedimentos, inclusive a gente vai fazer a fiscalização da CELS, provavelmente em dezembro, já com esse novo manual, que é uma forma de tentar uniformizar o procedimento em todo o Brasil. Quanto ficou essa multa aí depois da... Ela era de 57 mil, caiu para 32 mil. Ele não deixou de ser penalizado pelas não conformidades, mas mudou o parâmetro e diminuiu a punibilidade em função disso. Quer dizer, mas não foi a GE que, por autorrecreação, condição própria, fez essa modificação. A GE só simplesmente acompanhou decisão da ANEEL, no caso da ANEEL lá da diretoria correspondente, e que modificou isso no nível nacional, porque a modificação que eles fazem não é pontualmente para A, B ou C. Eles estabelecem uma regra nacional. Eu sei que a GE não tem. O regulador não tem. Eu espero técnicos
né, próprios, né? E espero que o nosso sócio da Chesp, ele reconheça isso e assim Não, a está carta reconhecido. O conselheiro, eu sigo o senhor até no inferno. Conselheiro que aprova o relator pelas mudanças. Aprovado. Isso. Item 9, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Mostrou a manutenção, recurso foi apresentado efetivamente. Tem erro formal na auditação. São 9. Conselheiro que aprova. Aprovado. Item 10, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a ser relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. O seu recurso intempestivo demanda uma discussão, não tem uma auditação, os dois na auditação. 10.1 e 10.2. Conselheiros que aprovam. Aprovado. Item 11, apresentação e discussão de processo com o recurso revel a ser relatado pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos. Mantém pela manutenção. 11.1. Conselheiro que aprova a manutenção do auto-inflação irão permanecer como estão. Item 12, apresentação e discussão de processo com recurso não conhecido a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. 12.1, 12.2. Eu não conheço os recursos, como não conheço, eu vou explicar por que eu não conheço os dois recursos. Primeiro processo, Papas, Transporte Limitado, final 8670, por infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005. O recurso é inepto por ser mera reprodução da peça de defesa, como se vê pelo poder de ambas as peças. Então, como o nobre advogado da parte simplesmente fez um Ctrl+P, Ctrl+C na defesa, e a defesa, em primeira instância, foi pela manutenção do processo, nada mais a fazer do que manter a decisão da primeira instância. E, igualmente, o processo final 4213, também de Papas, Transporte Turístico, por realizar a infração ao artigo 56, inciso 1º, idêntico ao outro processo, realizar viagens sem ser expedidas pelo GE, também é inepto por ser mera reprodução da peça de defesa. Então, também mantém meus fundamentos a Você mesma. só repete para mim o número do 12. Processo final 8674. Papas Transporte Turístico. Conselheiro que aprova pela manutenção da votação quer permanecer como estão. Aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo sem recurso a ser relatado pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 3.1. Eu sofri uma anulação que foi trinca no para-brisa. O veículo trafegou com veículo sem implementar definido de permissão obrigatória, no caso que teve só o 3.1, pela anulação. Os conselheiros que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 14, apresentação e discussão de processo com defesa a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. 14.1 ao 14.4, pela manutenção do auto de infração. Os conselheiros que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 15, apresentação e discussão de processo com defesa intempestiva a serem relatados pelo conselheiro Zé Duarte dos Santos. Seguindo o sábio pronunciamento do meu juiz consulto preferido, Sérgio Borges Lucas. Só tem um, né? E sem desmerecer o juiz consulto também conselheiro Danilo Guimarães. Eu sigo a mesma posição. Obrigado. 15.1 e 15.3, pela manutenção. Os conselheiros que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 16, apresentação e discussão de processo com defesa não conhecida a ser relatado pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Pela manutenção, item 6.42.00, pela manutenção do auto de infração. Está em votação. Aprovado. Item 17, apresentação e discussão de processo sem defesa serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro, 17.1 a 17.6. 17.1 e 17.6, pela manutenção do auto de inflação. Pessoa de viagens sem diversas viagens sem autorização da GE. Os conselheiros que aprovam pela manutenção do auto
Permaneça como estão. Aprovado. Item 18, apresentação e discussão de processo para reexame, serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, item 18.1 e 18.2. 18.1, 2012, final 6759. Estou seguindo aqui a decisão da Câmara de Julgamento, que foi pela anulação. Aí eu disse que consulta ao Detran, o veículo autuado não pertencia a essa empresa, FMG Logística Limitada. E o 18.2 também estou seguindo a decisão que veio da Câmara de Julgamento pela anulação, 2012, final 102.37, interessado no transporte coletivo Duarte de Limitada. Eu sabia que tinha que aparecer uma coisa contra a Lídia. Esse processo foi anulado por equívoco, para utilizar a resolução 05, haja vista que era uma viagem realizada com serviço regular, teria que ter sido pela 297, empresa regular. Então, sigo aqui a orientação pela anulação. Consideração do Aprovado. Pode ser o nome da estrada deve o senhor Santos Transporte. Vou dar Transduarte. Está subsidiado. Transduarte é subsidiado. É subsidiado. Pertence aos conselheiros. Sugiro que permaneça como estão. Vou sentar. Eu uso o. Isso.